2 Tessalonicenses, capítulo 2, primeiro texto, iniciando do versículo 1 ao versículo 12, diz assim: Irmãos, no que se diz a respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem. Pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fique perturbado, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o filho, o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus e apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Vocês não lembram que eu costumava lhe dizer estas coisas quando ainda estava com vocês? E agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo, porque o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo poder, sinais e prodígio de mentira, e com todo engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos, e por este motivo Deus lhe enviou a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de seres condenados todos os que não creem na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Amém? Amém. Eu sofri um pouquinho com essa letra dessa Bíblia. A letra é fina e se torna ainda menor, porque o modelo dela é fininho. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Está tudo certo. 2 Tessalonicenses, essa carta de 2 Tessalonicenses, ela foi escrita no ano 50 a 51 depois de Cristo. O autor, ainda que alguns estudiosos tenham chegado a duvidar que essa carta fosse o apóstolo Paulo que tinha escrito, mas a maioria concordaram que foi o apóstolo Paulo o autor desta carta. Está aqui como o apóstolo Paulo. E o que o apóstolo Paulo queria trazer nesta carta era a respeito do homem da iniquidade e também a respeito da vida do Senhor. Os falsos mestres, eles estavam tentando desviar o povo deste foco da volta de Cristo, que em todas as cartas do Novo Testamento sempre é combatido as heresias dos falsos mestres, e o ataque dele é sempre a respeito da volta de Jesus, querendo induzir o povo a um erro, ao engano, dizendo que Cristo já veio e que eles não perceberam. Mas o apóstolo Paulo vai trazer aqui para nós o entendimento de que
Jesus não vem antes que aconteçam certas coisas. É o que ele vai colocar aqui nessa carta. E primeiro ele vai tratar aqui da vinda do Senhor. Versículo 1 ao 2, ele vai dizer assim: irmão, no que se diz a respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor, a nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, ou persuadir do seu modo de pensar. Nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, ou quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ou seja, o apóstolo Paulo, instruindo os irmãos ali a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo. O que se diz respeito à vida do Senhor, é o que ele está trazendo aqui. Para que os irmãos não ficassem perturbados ao ouvir ensinamento acerca da vida do Senhor, alguém dizendo que Jesus já veio. Ele vai dizer que seja por espírito, ou por palavra, ou seja, de algum modo, ou de revelação, que vocês ouviram de alguém dizendo que teve uma revelação, ou que seja por palavra mesmo, ensinamento, ou até por carta que receberam, que vocês não acreditem. Ele vai dizer como se elas procedessem de nós. O Paulo está alertando: olha, vocês vão ouvir vários ensinamentos, mas não acredite. Porque elas podem vir em nosso nome, como se fosse de nós, mas não é de nós. É simplesmente alguém tentando perturbar a mente de vocês. Não é diferente de hoje, irmão. Que hoje nós vemos muitas pessoas, até pessoas afirmando que a Escritura já se cumpriu, que não tem mais nada para se cumprir e que Jesus já veio. E alguém chegar a afirmar que Jesus veio no ano 70 depois de Cristo. Isso tudo, a gente sabe que é a ação de Satanás por trás dessas pessoas, desses servos do diabo, que rejeitando o amor da verdade, acolhe a mentira e tenta perturbar outras pessoas. Um dia apareceu um irmão lá no salão e ele dizia isso para mim, que Jesus já veio e que não tinha mais nada da Escritura para se cumprir. Até que um dia eu cansei dele, chamei ele de herege, de falso profeta, e ele se afastou. Foi necessário fazer isso, porque ele estava indo perturbar todo dia. Amém? E o apóstolo Paulo vai dizer que nos últimos dias haverá uma apostasia nos últimos dias. Ele vai falar da apostasia e do filho da perdição, que está no versículo 3 e 4, onde ele diz assim, preste bem atenção, versículo 3 e 4, diz assim: criança, fique calado. Olha o que ele vai dizer, versículo 3 e 4. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus e apresentar-se como sendo o próprio Deus. Amém? Primeiro, versículo 3, o apóstolo Paulo vai dizer que antes que Cristo venha, é necessário que haja uma apostasia, ou seja, uma rebelião contra Deus, um abandono da fé,
É necessário que antes que Cristo venha, irmão, um dos sinais da volta de Cristo é a apostasia, irmão. Muitas pessoas vão abandonar a fé. Muitas pessoas vão se desviar do ensino verdadeiro. Muitas pessoas vão trocar a mensagem bíblica por outra mensagem. Vão adulterar as escrituras a ponto de pregar aquilo que o povo quer. Talvez você esteja pensando no seu íntimo, dizendo assim, mas isso já acontece. De fato já acontece. Essa apostasia há tempo vem acontecendo. As pessoas já mudaram até a verdade das escrituras. Ei, criança, vocês chegaram por último e são mais bagunceiros que os outros, fique quieto. Então, irmão, vai acontecer um abandono em massa da fé, mais do que nós estamos vendo hoje. Quantas igrejas, irmão, templo, que um dia se reuniu uma igreja embaixo, o qual era uma igreja bíblica. Já foram pessoas que anunciaram o evangelho verdadeiro, que hoje estão ensinando outro evangelho, que não tem nada a ver com o evangelho da Bíblia. O qual o apóstolo Paulo, ensinando a Timóteo, ele vai dizer que muitas pessoas vão ir buscar mestre para si mesmo. E os mestres estão aí, querendo ser buscados. E muitas pessoas estão dando crédito a ele, buscando mestre, porque não querem mais ouvir a verdade. Sentem coceira nos ouvidos. Então se incomodam com a verdade. Aí os líderes, não querendo entristecer as pessoas e já sendo conduzidos pelo diabo, o que eles fazem? Então vamos melhorar a mensagem. Eles vão se entristecer com a verdade, então nós vamos pregar outra palavra que não vai ofender ninguém. Que as pessoas vão entrar e vão sair sorrindo. É o que nós estamos vendo hoje, irmão. Uma rebelião contra a verdade de Deus. Um distorcimento das escrituras. Um abandono da verdade. É o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. E ele vai dizer assim também, versículo 4. O qual se opõe ele vai dizer assim, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e é objeto de culto ou de adoração e se apresenta como sendo o próprio Deus. Ou seja, antes que Cristo venha, irmão, é necessário que haja o abandono da fé, a apostasia, o abandono da verdade, e também é necessário que o filho da perdição, o homem da iniquidade, seja revelado. Quem é este? O anticristo. E é necessário que o anticristo primeiro seja revelado, irmão. Ou seja, ele ainda não se levantou o verdadeiro, o diabo encarnado, que é o anticristo. Ele ainda não se levantou. Ele pode estar no nosso meio, mas ele ainda não se levantou, assumindo a sua posição como sendo alguém que vai exigir a adoração para si. Não está muito longe de ele se levantar, mas ainda nós não vemos eles ainda. Ele ainda não se levantou. Mas é necessário que ele se levante. A palavra diz que ele vai se levantar e ele vai se assentar em um lugar de adoração. Ele vai ser um objeto de culto. É como se falasse de um trono. É como se ele se assentasse num trono. E como o trono nas escrituras sempre é posição, sentado numa posição aonde ele vai exigir a adoração para si. Ele vai vir como sendo alguém que tem o poder de trazer a paz mundial, e as pessoas vão querer essa paz mundial, querem já essa paz mundial, e então vão adorar o anticristo. E ele vai exigir a adoração de todas as nações.
e todas as nações terão pessoas para adorá-lo. E ele não somente vai exigir essa adoração para ele, como hoje, em nossos dias, o mundo anseia por ele. Hoje o que o mundo mais deseja é um homem que se levante com o poder de trazer a paz mundial. O mundo está correndo atrás de uma paz mundial. Então o cenário está montado. A apostasia nós já vemos em nosso tempo. O cenário está montado. Então o anticristo não está longe de nós. Ele continua o texto dizendo: e o que o detém? E quem o detém? De ele se levantar o verdadeiro anticristo. Versículos 6 e 7 diz assim: e agora vocês sabem o que o detém. O que o detém? Para que ele seja revelado em seu tempo. Porque o mistério da iniquidade já opera, aguardando somente que se afaste aquele que agora o detém. Ou seja, versículo 6 diz que é o que o detém. E o versículo 7 vai falar aquele. Dá a entender que primeiro ele fala de algo que o detém. E depois ele fala de alguém que o detém. Mas ele vai dizer que o mistério já opera. O ministério da iniquidade já opera. Ou seja, o espírito de Satanás, que é o espírito do anticristo, o espírito da desobediência, ele já opera. Todo o tempo da história ele operou. No tempo de Paulo ele estava operando. E no nosso tempo ele opera. E ele sempre vai operar até que o Senhor venha destruí-lo e lançá-lo no inferno para sempre. Mas enquanto isso ele está operando, e o dever dele é operar e levar o mundo ao final de acordo com a vontade dele. Preste bem atenção, as crianças. E ele vai dizer assim: aquilo que o detém. Agora vocês sabem, aquilo que o detém. O que é que o detém o anticristo de se levantar? Se nós sabemos que o anticristo precisa de um cenário de destruição, ele vai se levantar como um homem prometendo uma paz mundial. Para ele trazer paz é necessário, o mundo está num caos. E nós vemos que o mundo está se encaminhando para um caos. E então o que é que está detendo ele? A coisa. Primeiro é a coisa que está detendo ele. Uma ação está detendo ele de se levantar. Amém? O que é que o detém ele? Primeiro, não quero conversinha paralela aí, viu? Aquilo que o detém. O que o detém? Primeiro, para nós entender o que o detém, vamos ver como é que o mundo funciona. O mundo, ele é conduzido por governos. E no mundo tem dois lados. Tem um governo que é um sistema ilegal e tem um sistema legal. Tem que eles chamam de direita e esquerda. Ou seja, o que o detém é o sistema legal que o detém. Porque o sistema aonde as leis operam. Enquanto houver leis legais, direita, operando, não tem como o homem da perdição se levantar, entendeu? Para reinar. Porque ele precisa de um cenário favorável para ele. Mas para isso é necessário que
o sistema ilegal esteja totalmente dominando o mundo. Mas por enquanto não está. Então, aquilo que o detém é o sistema legal. E agora o 7 vai falar daquele, dá a entender que é pessoas, aquele que o detém. O que é que o detém? Se o que está faltando para que o filho da perdição se levante é que o estado de ilegal ou estado de esquerda domine o mundo, o que detém é o estado legal de direita. Ou seja, aqueles que ainda lutam para manter as leis funcionando legal. Quando tudo isso for removido, irmão, então o filho da perdição vai se levantar. O homem da iniquidade vai se levantar. Quando vocês verem todos os países sendo governados pelo sistema ilegal do mundo, como o sistema de esquerda, então o anticristo se levantará. Todos os países onde o comunismo entrou e dominou, já está montado o cenário. Só ele não se levantou porque em alguns países o comunismo não está reinando. Mas a tendência do mundo é se caminhar para este comunismo. E quando o comunismo alcançar todo o mundo, então o filho da perdição vai se levantar. Deu para entender o que o detém? Que é o sistema legal, e aquele que o detém são aqueles que lutam pelas leis legais. Amém? Quem destruirá este anticristo, o filho da perdição? Versículo 8. Quando ele se levantar, o filho da perdição, então ele será destruído. Então é aí que o Senhor vem. Olha o que ele diz no versículo 8. Então será revelado o iníquo. Com tudo isso ocorrer, será revelado o iníquo, a quem o Senhor matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ou seja, o único que pode destruir o anticristo, matar o anticristo, é o Senhor Jesus. E isso vai ocorrer em seguida, quando ele se manifestar, que ele estiver reinando totalmente na sua maior autoridade, que ele vai estar na terra, em pessoa, reinando. Então, nesse tempo, o Senhor Jesus virá e destruirá. Levará a salvo a sua igreja e destruirá os ímpios e o anticristo. Todos serão condenados, todos eles serão condenados, lançados no inferno. Então chegará o fim do anticristo, o fim do reinado do anticristo, e ele será lançado no lago de fogo. Amém? Amém. E quem está por trás do anticristo? Quem está por trás do filho da perdição, do iníquo, dessa pessoa que vai se levantar para reinar nesta terra, para controlar o sistema dessa terra? Quem está por trás disso? É claro que nós sabemos que por trás tem um espírito. O espírito do diabo. É Satanás que está por trás deles. Amém? Versículo 9 ao 10. Olha só o que ele vai dizer, versículo 9 a 10. Preste bem atenção. Ora, o aparecimento do iníquo é segunda ação de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio da mentira, e com todo engano de injustiça, os que estão perecendo,
para os que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Ou seja, quem está por trás do anticristo, quem governa o anticristo é o diabo, é Satanás. Ele é que tem a mente que está controlando, que é o espírito do diabo. O espírito de Satanás é que controla todo o sistema ilegal, todo o sistema que nós vemos operando no mundo, levando este mundo à ruína. E aquele que vai se encarnar em uma pessoa que se chama de anticristo é o espírito de Satanás. E ele já está operando. E a palavra de Deus diz que ele vai operar com poder, com todo o poder, não somente com poder, mas com todo o poder. O anticristo, ele vai ter todo o poder de Satanás para enganar. Ele vai fazer sinais e prodígio da mentira. Ou seja, ele vai operar milagres, não milagres de Deus, mas milagres falsos, milagres da mentira. Ou seja, ele vai forjar milagres para enganar as pessoas, para induzir as pessoas a ele, para conduzir as pessoas a ele. Ele vai forjar milagres, que é prodígio da mentira. Ou seja, ele vai ter poder para enganar as pessoas facilmente. Entendeu? Muitas pessoas vão ser enganadas porque rejeitaram o amor da verdade. Por eles terem rejeitado o amor da verdade, agora eles são enganados, são conduzidos à mentira. Porque o amor da verdade salvaria eles. Mas quando o ímpio rejeita a verdade no seu íntimo e rejeita plenamente, Deus o envia um outro espírito para ele, o espírito do erro, o espírito do engano, o qual vai conduzir ele a esses falsos mestres, a esses hereges do nosso tempo e ao anticristo. Por que essas pessoas correm tanto atrás de falsos mestres? Atrás de prodígio, do engano, da mentira. Por que essas igrejas, megas igrejas, estão lotadas de pessoas buscando sinais? Por quê? Porque rejeitaram o amor da verdade. E uma vez que ela rejeita o amor da verdade, irmão, elas caem no engano. Elas são presas fácil. Satanás o induz, leva elas cativa e mata elas no engano religioso, na cegueira religiosa. Olha só o que acontece com elas quando ela rejeita o amor da verdade. Versículo 11 e 12 diz assim, para finalizar: e por este motivo, que Deus lhe envia a operação do erro para dar crédito à mentira. Ou seja, quando eles abandonam a verdade, rejeitam a verdade no seu íntimo, na sua totalidade, eu não estou dizendo de uma pessoa que ouve e no mesmo momento ainda não crê, eu estou dizendo aquela pessoa que compreendeu a verdade e rejeitou no seu íntimo, porque ela não quer nada com a verdade. Então Deus envia-lhe a operação do erro. Agora um espírito do erro, do engano, vai até essa pessoa com a autorização de Deus para conduzir essas pessoas à mentira, porque elas rejeitaram a verdade. Agora Deus lança a operação do erro para que eles dêem crédito na mentira. Então eles dizem que o falso profeta é homem de Deus, afirmam isso, faz juramento diante de pessoas dizendo que aqueles falsos profetas é um homem de Deus, porque agora neles opera o espírito da mentira.
O espírito do engano, a operação do erro está operando na mente deles. Então eles têm certeza que o erro é certo. Por que os ímpios vão, na sua dureza, fazem coisa errada, afirmando que estão fazendo certo? Juram que estão no caminho certo, porque rejeitaram o amor da verdade. Então Deus lançou sobre eles a operação do erro, o espírito do engano, a operação da mentira está sobre eles. Então eles acreditam na mentira como se ela fosse verdade, e eles fazem da mentira a sua própria verdade. Tudo porque endureceram o coração para Deus, irmão, para as verdades da Bíblia. E para encerrar, ele vai dizer assim: a fim de seres condenados todos os que não creram na verdade, mas